Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula daqui para o nosso canal Crypto Trading Academy. Eu sou o Edson e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né, que vínhamos tendo, nossa série de aulas que por algum momento tivemos um bocado parados por causa da situação, mas vamos dar aqui continuidade às nossas aulas. Na aula passada nós falamos acerca da análise técnica, né, como é que nós podemos usar alguns indicadores para fazer uma tentativa de previsão da variação dos preços de um certo ativo no mercado. Então, para além da análise técnica, nós vimos também que tem análise fundamental, né? Análise fundamental, nós vamos olhar para os fundamentos. O que faz com que alguém invista em algum tipo de ativo? Então, neste vídeo, nós vamos fazer análise fundamental, explicar como isso funciona diretamente fazendo uma análise fundamental do Bitcoin. Então, no final desses dois vídeos, que está dividido em duas partes, vocês vão perceber qual é na verdade o valor do Bitcoin. Por que o Bitcoin saiu do nada, valendo $0, e hoje está com valor aí aproximado a 12 a 13 mil dólares, né? Lembram que nas últimas vezes que eu fiz vídeo, o Bitcoin estava por aí a 9 mil, agora já está a 12 mil. Então, o que faz com que ele se valorize? Por que nós devemos aproveitar essa oportunidade de investir no Bitcoin? O que dá valor ao Bitcoin? Então, para não ser muitas delongas, vamos já começar com o vídeo. Para começar, peço que deixe aí o teu like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares e, sem mais delongas, vamos para o início. Primeiro, nós iremos tentar perceber, para nós percebermos o Bitcoin, primeiro devemos perceber o dinheiro e a moeda. Devemos ter claramente esses dois conceitos desmistificados na nossa mente. Devemos perceber o que é dinheiro, o que é moeda e o Bitcoin, onde é que se enquadra? Ele desempenha um papel de dinheiro ou desempenha um papel simplesmente como uma moeda? Então, o que é isso, né? Desde os princípios, né, dos primórdios da humanidade, nós temos lidado com trocas comerciais. E para que nós possamos fazer essas trocas, devemos usar alguns recursos para servirem como moeda, né? Então, primeiramente, a humanidade não tinha nenhum sistema estabelecido para pagamentos, né? Então, o que faziam? As pessoas simplesmente faziam trocas de produtos, né? E esse processo era conhecido como escambo, né? Por exemplo, eu tenho um coelho, alguém tem um peixe, nós decidimos vamos fazer a troca de nossos produtos. Simplesmente as trocas aconteciam dessa maneira. Então, a primeira característica que algo tem que ter para ser usado como dinheiro ou moeda é ser um meio de troca. A característica número 1 para algo ser dinheiro ou moeda é que ele deve ser utilizado como um meio de troca. Então, depois do tempo, quando fomos desenvolvendo aí as atividades comerciais, começamos a perceber que, em algum momento, alguns indivíduos poderiam se sentir indignados com a troca que era proposta. Alguém aparece com ovos e quer trocar com um pedaço de carne, e o dono da carne percebe que não, a minha carne tem mais valor do que os ovos que tu queres me dar. Então ele assim rejeitava a troca e a transação comercial não acontecia. Então teve de se adotar algum tipo de elemento para servir como um padrão, né, para as trocas, que todas as pessoas que quisessem fazer algum tipo de troca pudessem aceitar como um elemento de pagamento. Então, no princípio foi adotado o gado e o sal. O gado, devido às suas propriedades de fornecer carne, né, de fornecer carne e o trabalho que ele dispendia, mas havia um problema. O gado, você não pode cortar ele em partes para poder fazer uma transação menor. Por exemplo, queres trocar por alguma quantidade de cereais, você não tem como cortar uma pata e usar como elemento de troca. E o sal, né, foi um dos outros elementos que muito era usado, né, o sal aqui, e por causa da sua habilidade de conservação dos alimentos, né, e a sua habilidade de dar sabor aos alimentos. Então, as pessoas consideravam o sal como um dos elementos fortes para ser usado como dinheiro. Daí que surgiu também o termo salário, né? Então, mas o que aconteceu com o sal? O sal, a posterior, as pessoas descobriram como é que poderia ser produzido, né? A partir das salinas. E então, as pessoas já tinham como ir a uma salina e produzir o sal. Então, começou a acontecer e a maior parte das pessoas já sabia como produzir o sal. Então, por causa dessa abundância de existência do sal, o sal começou a perder o valor. Então, surgem aqui outras características que o dinheiro ou a moeda devem ter. Primeiro, ele deve ser algo que possa ser dividido, né? Tem que ser divisível, né? E outra característica é que ele deve ser durável. Por exemplo, a carne
a carne aqui, se tu cortasses a carne para fazer uma transação, rapidamente tinhas que trabalhar essa carne, tinhas que fazer secar ou qualquer coisa, senão ela apodrecia. Então, o dinheiro deve ser algo que seja durável, que possa durar durante muito tempo. Deve ser algo portátil, né? Você não vai carregar um boi para fazer uma transação é complicado, né? Requer muito trabalho. Então tem que ser algo que com facilidade as pessoas possam transacionar. E tem que ser uma reserva de valor. O que é reserva de valor? Se for a ver o sal, depois das pessoas começarem a produzir o sal já de forma pessoal, começou a existir em muita abundância. E isso, quando algo existe em abundância, faz com que perca o seu valor. Ninguém dá valor às pedras na estrada porque existem em muita abundância. Qualquer um encontra pedras, mas em contrapartida, se for falar de diamante, não é fácil encontrar diamante. Isso faz com que ele tenha uma reserva de valor. Então, depois de um tempo, nos templos, os sacerdotes começaram a usar algumas estátuas, alguns objetos feitos predominantemente de ouro e prata. Por quê? Porque esses dois elementos eles têm propriedades químicas apreciáveis. Primeiro é a sua beleza e depois é a sua durabilidade. O ouro e a prata são muito resistentes à corrosão. Então, os sacerdotes passaram a usar esses elementos. Também tinha relação com o misticismo que eles tinham em termos do Sol e da Lua. O ouro representava o Sol e a prata representava a Lua. Então, eles começaram a usar esses elementos, começaram a ser elementos que eram apreciados pela sociedade em geral, naturalmente. Isso fez com que começasse a se utilizar o ouro como elemento de troca, mas o elemento que se usava era o seu peso, né? Se tu quisesses comprar algo, deverias fazer uma equivalência em termos de peso de ouro. Então, um porco, ele poderia valer aí 1 grama, 2 gramas de ouro. Então, as pessoas sempre tinham que andar aí com as suas balanças, né? Para fazer as equivalências, né? De saber qual é a quantidade em peso, né? Que iriam fazer para fazer as trocas comerciais. Então, assim, o sistema ainda não era muito eficaz e por isso deveria se adotar algum mecanismo de ter uma outra característica, né? Então, primeiro foi a adoção de moedas. Quando pegamos o ouro e transformamos ele em moeda, aqui estou a usar o termo moeda como peça de metal. Mais em frente vamos ver que também vamos usar o termo moeda como um elemento de efetuar transações numa determinada região, conhecida como moeda. Por exemplo, um país, Moçambique, tem a sua moeda que é o metical, mas aqui moeda estamos a referir moeda como peça de metal. Não podemos fazer a confusão entre esses dois termos. Então, quando começaram a se confeccionar moedas do mesmo tamanho, do mesmo peso, elas passaram a representar a moeda em circulação, que passou a ser o dinheiro em que as comunidades usavam para efetuar as suas transações comerciais, porque assim já não precisavam andar com balanças, eles poderiam pegar uma moeda de 2 gramas e já saberiam que para comprar algo podemos levar 10 moedas de 2 gramas e vamos obter algum produto equivalente. Então, é aí em que surgem as outras características. Primeiro, o dinheiro tem que ser uma unidade contábil. Tem que ser possível você contar uma moeda por exemplo, uma moeda de 2 gramas, duas moedas de 2 gramas, um exemplo. E a outra característica que ele deve ter é que deve ser fungível. Fungível, o que é? É uma característica em que, por exemplo, você quando tem uma moeda de 1 metical no seu bolso, ela vale o mesmo que outra moeda de 1 metical no bolso do teu vizinho ou de uma outra pessoa. Então é fungibilidade. Nós podemos fazer a troca das nossas moedas e elas permanecem com o mesmo valor, não mudou nada. Né? Então esse chama-se fungibilidade. As moedas, algo que nós devemos usar como dinheiro deve ser fungível, deve ser equivalente. Né? E uma outra característica especial é a escassez, né? Como já haveria referido, para ele ser uma reserva de valor deve ser escasso. O ouro é difícil de encontrar, requer um trabalho para poder encontrar o ouro. Tem que ir numa mina, tem que despender muita energia, tem que se cavar e depois deve-se processar o tal ouro para ele estar nessa forma de moeda. Então requer um trabalho. E esse trabalho vai atribuir o valor à própria moeda, né? Ao próprio dinheiro. Então o ouro e a prata já apresentam essas características todas de serem consideradas como dinheiro, né? Então, nos tempos passados, né, depois de serem adotadas as moedas, passaram a se usar algum mecanismo, por exemplo, para as pessoas durante longas distâncias era complicado, né? E para estar a ir para cima e para baixo com sacolas de ouro, isso
também causava uma situação de atrair ladrões, vândalos para poderem te assaltar. Então as pessoas começaram a fazer, a depositar o ouro, as suas moedas, as suas peças de metal em locais apropriados chamados de ourives, o que hoje poderíamos chamar de bancos, né? Então os ourives eles atribuíam um recibo para a pessoa e esse recibo era naturalmente aceito pela sociedade como moeda em circulação. A pessoa poderia simplesmente entregar aquele recibo para outra pessoa, levar um produto e a pessoa iria levantar a quantidade do ouro lá no Orive. Então, na verdade, o que tem valor? O que tem valor é o ouro que está lá depositado. O recibo, a peça de papel, era simplesmente uma cédula que dizia que a pessoa X tem uma quantidade de ouro depositada lá. Então, foi assim que começou a surgir o dinheiro de papel, né? Então, o governador da Mongólia, por volta de 1270 depois de Cristo, ele foi instituir esse dinheiro em forma de papel moeda, que começou a obrigar os seus súditos a aceitarem como dinheiro. Então, o papel era dado com promessa de poder levantar uma certa quantidade de ouro ou bem precioso que era apresentando aquela cédula, né? Então, na verdade, o que acontece? A cédula de papel, aqui representei por esta nota de monopólio, né? Um jogo monopólio não vale nada. O que vale alguma coisa é a quantidade de ouro que você tem depositado lá nos ourives. Então, apesar deste sistema ser conhecido na antiguidade, pouco a pouco ele foi sendo esquecido. E que hoje nós consideramos o que é. Nós dizemos que é a peça de papel que está no nosso bolso é dinheiro e as moedas, as peças de metais são moedas. Tudo bem, a quantidade de moedas que nós temos hoje em dia não são feitas de ouro, então elas simplesmente são moedas, não representam nenhum valor. São moedas feitas de ferro, moeda como peça de metal. Mas na prática o que é? O verdadeiro dinheiro é, é aquele ouro que você tinha depositado lá nos ourives. E aquele papel que ficava em circulação era conhecido como a moeda, né? Então, o dinheiro é o ouro que você depositou e davam-te algo para servir de moeda corrente, que era aquele papel, né? E, na verdade, isto deveria estar a acontecer até os dias de hoje, e aconteceu até certo período, vamos perceber mais para frente. Mas que tenhamos este conceito, o dinheiro deve apresentar todas aquelas características que eu referi no tempo passado. Esta nota de papel não representa nenhuma reserva de valor, é apenas como vamos dizer, é um cheque que você apresenta à entidade para te poder ceder a quantidade de algo de valor que você já deixou depositado. Então, o dinheiro é o ouro e a moeda é o papel que está em circulação. Então, a queda das moedas. As moedas foram atribuídas a esse conceito que nós temos hoje de dinheiro de papel a partir de Lídia, né? Quando foram instituídas o primeiro dinheiro verdadeiro que apresentava todas as características do dinheiro, que eram as moedas feitas de ouro e prata. Foi em Lídia, isso na zona entre 630 a 680 a.C., né? Então, em Atenas, a cidade grega, foi uma das primeiras cidades a ter um sistema financeiro bem instituído. No sistema financeiro de Atenas tinha uma moeda, entre parênteses, dinheiro feito de ouro e prata, né? Era emitido pelo o governo da cidade, e tinha um sistema de taxas eficaz. Tinha uma autoridade tributária que recolhia os impostos e pagava com eles os serviços sociais, né? O município da época, os serviços sociais aí eram pagos a partir dessas taxas. E também tinha um mercado livre. Os preços dos produtos, ninguém definia o preço. Era simplesmente o mercado se autorregulava, né? A partir da oferta e demanda. Quanto maior quantidade do produto existir, o preço ia baixando, e quanto menor for a existência do produto, o preço ia aumentando, né? Devido à sua escassez. Então, esse sistema acabou falhando, mas por que ele falhou? Vamos tentar perceber aqui o que levou com que o sistema de Atenas fosse a falhar. Então, primeiro foi porque Atenas acabou se envolvendo na guerra contra os espartanos, né? Então, essa guerra era conhecida como Guerra do Peloponeso, né? E os atenienses eles tinham que se movimentar até uma região, né, onde aconteciam os combates. E eles acabaram perdendo acesso às suas minas de ouro e prata. Era basicamente nesta região em que se localizavam as minas de ouro e prata. E o dinheiro deles era feito exatamente de ouro e prata. Então, o que acontecia
a posterior. Eles tinham uma certa quantidade de dinheiro, né? De ouro e prata lá na sua cidade, em Atenas. Mas eles deveriam pagar aos seus soldados que tinham que se deslocar a pé até a zona do campo de batalha. Então, a quantidade de dinheiro dentro da cidade começou a diminuir, porque eles não estavam a produzir mais dinheiro e o dinheiro estava sendo retirado a partir do pagamento dos soldados. Então, isto chama-se deflação. A quantidade de dinheiro dentro da cidade foi reduzindo. Então, isto chama-se deflação. E quando acontece deflação, o que acontece? Os preços das coisas vão baixando. Então, o que o governo teve de fazer? Ele criou algum mecanismo de conseguir aumentar a quantidade de dinheiro para poder pagar os serviços e alimentar também a guerra que eles estavam a fazer. Então, como eles não tinham ouro, o que começaram a fazer? Começaram a desvalorizar a moeda. A moeda feita de ouro tinha valor, reserva de valor. Mas eles começaram a misturar, né? Por exemplo, se eles tivessem aí 100 moedas de ouro que recolheram dos impostos, aliás, 1000 moedas, né? Eles faziam o quê? Eles pegavam 50% de ouro, 50% de cobre. Faziam uma mistura, uma liga metálica e criavam novas 2000 moedas. E isso começou a fazer o quê? Começou a inflacionar a moeda, né? Então, depois de um tempo, eles acabaram abandonando o ouro e começaram a fazer simplesmente moedas de cobre. Cobre é um elemento que não tem muito valor, né, em relação ao ouro e se encontra com abundância. Então, o dinheiro começou a perder valor. Então, qual é a consequência disso? É a inflação. Eles começaram a inflacionar a quantidade de dinheiro em circulação dentro da cidade, e um dinheiro que não tinha qualidade. Então, o que acontece? Por exemplo, neste caso aqui, temos uma transação comercial a ocorrer, temos aqui o vendedor e o comprador. Então, como o comprador tinha já em circulação moedas feitas de cobre e moedas feitas de ouro, existe uma lei da sociedade que diz que nós temos a tendência de conservar aquilo que nós consideramos que tem mais valor. Então, as pessoas interiormente, apesar de serem dadas as moedas de cobre, eles sabiam que essa moeda de cobre não vale nada. O que tem valor, na verdade, é a moeda de ouro, né? Então, o que as pessoas faziam? Elas acabavam conservando as suas moedas de ouro e começavam a gastar as moedas de cobre, né? Porque na verdade era necessário mais moedas de cobre para comprar um produto do que uma moeda de ouro, né? Porque a moeda de ouro começou a valer mais. Algo que você podia comprar com uma moeda de ouro, tinha que comprar com 5 moedas de cobre. Então as moedas de cobre não tinham valor. Isso causou aumento de preço. Algo que você poderia comprar com uma moeda, agora tem que comprar com 5, porque a moeda que você está a usar não tem valor, né? O dinheiro que você está a usar não tem nenhum valor intrínseco. O que tem valor é o ouro. Então isso fez com que depois do passar do tempo o ouro deixou de existir, né? Passou de sair de circulação, as pessoas guardaram seu ouro e que simplesmente ficaram a circular moedas de cobre. Então isso criou uma inflação. Já para você comprar uma moeda de ouro, tinha que gastar uma grande quantidade de moedas de prata. E é isso que acontece nas nossas sociedades. Nós vemos que os produtos começam a aumentar de preço. Temos que gastar mais dinheiro para comprar algo, porque as pessoas interiormente sabem que o dinheiro não tem nenhum valor. Isso chama-se inflação, aumento de preços devido à impressão de moeda de forma desenfreada, né? Mais em frente vamos ver como é que isso está acontecendo na nossa sociedade atual e o que faz com que os preços aumentem, os preços das coisas, a vida fica mais cara por causa exatamente desse processo que está a ser feito pelos estados, pelos governos, de impressão de dinheiro e um dinheiro sem nenhum fundo. Então, isso faz com que, como eu expliquei agora, os preços fossem aumentando porque você aumentou a quantidade de dinheiro em circulação. E quanto maior é a quantidade de algo em circulação, menor é a sua qualidade, como expliquei com o sal. E a moeda de cobre, na verdade, ficou exatamente como o sal. Qualquer um tinha moedas de cobre, mas poucos tinham moedas de ouro. Então, as moedas de ouro ficaram muito caras, aumentaram de valor. E as pessoas que acumularam o ouro acabaram ficando muito ricas. Por quê? Porque eles compraram algo que aumentava de preço. O preço do ouro ia aumentando, enquanto que as moedas de cobre perdiam valor. Então, quem tinha uma moeda de ouro, esse se tornava, acumulava grande riqueza. À medida que os preços aumentavam, são necessárias mais moedas de cobre e o governo passava a imprimir mais moedas, a fabricar mais moedas de cobre, o que fazia com que o preço continuasse a aumentar. Isso fez com que eles entrassem em crise. E uma crise, num período de guerra, é igual a derrota. E foi assim que eles acabaram perdendo a guerra. O sistema de Atenas acabou caindo, dinheiro que não tinha qualidade. Eles inflacionaram a moeda, os preços aumentaram e eles caíram em decadência, né? Então, isso é basicamente o que foi acontecer com as moedas. Por que eles foram perdendo valor naquela época? Então, nos tempos atuais, nós temos aqui essa imagem. Esta imagem aqui simboliza
mostra uma ilustração da quantidade de dinheiro que você precisa para comprar um frango na Venezuela. Isto aconteceu na Venezuela, é uma situação que está a acontecer na Argentina. Nosso vizinho Zimbábue já teve uma situação dessas, de uma crise financeira muito elevada devido à impressão desenfreada de dinheiro. Então, no próximo vídeo, nós vamos trazer aqui exemplos claros de como é que uma sociedade acaba ficando nessa situação e qual é a relação que isso tem com a criação do Bitcoin. Por que o Bitcoin foi criado exatamente? Né? Então, no próximo vídeo, nós vamos explicar o que faz com que algo aumente de valor, o que o Bitcoin aumente de seu valor e se torne algo que transfira muita riqueza para pessoas que investam nele, em relação às moedas que nós temos aqui em circulação, que têm sido imprimidas de forma desenfreada pelos estados, pelos governos, e que acaba causando inflação que vai fazer com que crie uma decadência no estilo de vida das pessoas. Então, no próximo vídeo nós vamos clarificar bem isto, né? Espero que estejam a acompanhar. Por isso dividimos em duas partes para que o vídeo não ficasse muito extenso. Temos aqui as nossas redes sociais, peço que deem um like, se inscrevam no canal, e temos aqui o nosso grupo de Telegram que eu criei especialmente para as pessoas que querem investir ou já estão a investir em criptomoedas. É um grupo que eu dou acompanhamento direto, acompanhamento em tempo real, diariamente, o que está acontecendo com o mercado, o que a pessoa pode fazer, se é um bom momento de compra, vamos analisar o mercado juntos. Então, alguém que quiser admitir para esse grupo, pode me dar aí um sinal nos comentários ou a partir das minhas redes sociais. Então, nos vemos no próximo vídeo.